Isso, crer é isso. E quando a gente se abandona de verdade a Deus, não precisa fugir dele. Não precisa se mascarar. Não precisa. Aí a gente é livre de verdade. O que Deus quer de nós, não podemos conhecer a partir dos altos ideais que nos colocamos, mas somente a partir da auto-observação. O caminho para Deus passa por minhas fraquezas, pela minha história. Quer descobrir o que Deus quer de você? Olhe você. Sua história, suas feridas, seu temperamento. É ali que Deus está trabalhando. É ali que Deus está dizendo, corrija isso, mude isso, chore aqui, ri ali, lute aqui. Veja. Coisas que a gente não queria. Coisas que a gente não esperava. Então aí sim, a minha vida com Deus é verdadeira. É a partir da minha situação. Mas já faz, olha, tudo, eu aceito tudo, menos isso que eu estou passando. Pois é exatamente nisso que Deus espera você. É exatamente nisso que Deus espera o seu sim. Pronto. Né? Ah, mas isso é o que me fere. Pronto. Isso é o que dói. Dói. Se você apertar aqui não dói. Não dói porque não tem problema. Aí aperta aqui, o médico diz, aqui dói. Pronto. É aqui. Então é aí que está o inchaço. É aí que está o problema. Como diziam os antigos, o monge dizia, teu demônio é o teu médico. Porque é ali onde ele cutuca você, é ali que dói. É ali a sua luta. É ali, não adianta a gente fantasiar. Ah, meu Deus, eu queria não ter esse problema. Queria o problema de quem? Do outro? Aí o outro também não queria esse. Queria de quem? Do outro? Não. É ali que Deus me espera. É ali. É ali. Eu tenho que caminhar para Deus a partir da minha realidade. Tem outra não. Pronto. Não tem outra. Não adianta fantasiar. Enquanto eu não me assumir, a minha relação com Deus é falsa. É uma espiritualidade fantasiosa. Totalmente fantasiosa. Então é na vida de vocês, de família, a questão econômica, a questão na comunidade de convivência, com os filhos. É aí. Como eu lido com as situações. Ali que eu vou descobrindo meus defeitos, meus pecados, minhas infidelidades, meus desmantelos interiores. É ali que eu tenho que trabalhar diante de Deus. Está certo? Isso é ser humilde. Então, repito, é aí que eu vou descobrindo o que Deus quer de mim. Ah, não, mas eu queria. Não tem essa de queria. Olha a sua realidade. Pronto. Por exemplo, não adianta agora dizer, eu queria ser monge. Não adianta. Eu não tenho mais como ser monge, sou bispo. Então não adianta ficar, eu tenho que servir a Deus aqui, como bispo. Ah, mas eu queria tanto fazer isso. Não pode. Entende? Veja. Então a verdadeira relação com Deus puxa a gente para a realidade. Qual é a tua matéria? Eu sou pai de família. Pois é aí, cada vez que você vai ser santo. Qual é a tua? Ah, eu estou num trabalho que eu não suporto. É aí. Não tem outro lugar. Tá certo? É aí, nessa relação difícil de família. É aí, com essa cruz que você não queria. É aí que o Senhor te chama. É aí que o Senhor te espera. É aí que o Senhor espera o teu sim. A partir dessa situação e não da tua ilusão, uma situação ideal. Não. Ah, eu queria ser como Santa Teresa, mas você não é, meu filho. Santa Teresa estava no Carmelo, presa no século XVI. Você está no meio da rua, mãe de família no século XXI. Então acorde e vá responder a Deus para ser santa. Santa Teresa foi porque respondeu na situação dela. Você responda na sua, vai ser até maior do que ela. Não tem jeito. É danado. Entende? Veja como é real a coisa. Uma verdadeira relação com Deus impede escapismo, impede alienação, fuga, tá certo? Olha aqui, é aí que devo ser capaz de reconhecer o plano de Deus para mim. O que Deus, olha aqui umas perguntas já boas para a gente pensar. O que Deus quer me dizer com minha história?
com meus pecados, com minhas características psíquicas e temperamentais. Onde Ele quer me levar? De onde quer que eu me levante até Ele? Em que ponto eu estou? E nós dizemos, levanta-te, vem comigo. Coisa real. Coisa real. Tá certo? Será que eu reconheço que a minha história é história sagrada? Quando eu vivo a minha história diante de Deus, se torna história sagrada. Olha a história de Israel. Não é uma história só de coisa bonita. É também de fracasso. De adorar bezerro de ouro. De se cansar de Deus. De duvidar. De querer largar tudo. E não é história sagrada? História sagrada é a minha história. Quando eu a vivo diante de Deus. Quando eu tenho a coragem de me olhar na luz de Deus. Tá certo? Então, deste modo, ali, onde está o maior de meus problemas, pode estar também a maior de minhas chances. Meu verdadeiro tesouro existencial. Ali, lutando para me vencer. Lutando para dizer sim a Deus naquela situação que parecia ser a minha perdição. Ali eu amadureço. Ali eu me torno livre. Ali eu vejo quem eu sou realmente e descubro Deus. Mais uma vez, o caminho para Deus passa pelo encontro comigo mesmo, pelo rebaixamento para dentro da minha realidade. Daí o surpreendente conselho de São Doroteu de Gaza: teu entulho seja o teu pedagogo. Quer dizer, o teu lixo, o teu entulho é que deve ser o material com o qual você vai fazer a escada para o céu. Teu entulho. É pegando esse entulho, ciúme, ira, vaidade, inveja, preguiça, cada um sabe do seu. É esse entulho que você vai reciclar e fazer dele seu caminho para o céu. Não tem outro material, só tem esse. O teu entulho. Tá certo? Onde caímos, onde sentimos a ferida doer, onde nos afastamos de Deus, é que aprendemos a lição que nossas virtudes não são capazes de nos ensinar. Só a virtude nos faz cair na ilusão de que a gente é Deus, de que a gente não precisa de salvação. Só a virtude nos levaria a uma mentira, uma ilusão. Onde nos deparamos com nossas fraquezas pessoais, é que somos abertos para Deus. Por isso a convicção dos antigos: Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Olha aqui essa frase tão bonita, eu já gosto dessa frase, da Didaquê. A Didaquê é o primeiro catecismo da igreja. Foi escrito no final do século I, antes do Apocalipse, antes da segunda carta de São Pedro. Olha o que diz a Didaquê: tu aceitarás tudo quanto te acontecer, sabendo que a Deus nada é desconhecido de quanto te acontece. Senhor, eu não entendo. Eu não entendo, Senhor, porque eu sou assim. Mas uma coisa eu sei: sendo assim, tu esperas que eu te diga sim. Sim, com esse assim que eu sou. Sim, a partir deste assim que eu estou vivendo. Ou então essa frase de São Doroteu de Gaza: de tudo quanto Deus deixa acontecer, não há nada que seja inoportuno. Ao contrário, tudo é totalmente conveniente e oportuno. Mas a gente só pode ver isso na fé, minha gente. Na fé. Só se eu crer que existe um Deus mesmo, que é providente. Porque olhando só com os olhos da gente, a gente só vê a escuridão, o desespero e a raiva e a amargura. Bom, já falei muito. Ao término destas considerações, é importante ainda observar o seguinte: este autoconhecimento já é busca de Deus, e somente pode ser feito à luz do seu Espírito. Ele que ilumina, convence de pecado e consola. Como exclama o salmista: na vossa luz contemplamos a luz.
Não é um exercício como o de yoga, não é uma coisa de autoconhecimento a partir de mim. Não, no cristianismo nada começa dentro, começa fora. Veja, eu olho para mim a partir de Cristo. Ele é minha medida, Ele é o meu modelo. Não olho para mim a partir de mim. Eu não sou a medida de mim. A medida de mim é Cristo. Quem diz quem eu devo ser é Cristo. Tá certo? E é na força do Espírito de Cristo, que já está em mim desde o batismo, e que é Espírito de força desde a crisma, que eu vou me deixando guiar por Ele e vou lutando para tirar os empecilhos que tem no meu coração, que possam impedir a sua ação. Na vossa luz, Senhor, é que podemos contemplar a luz. Pois bem, o Espírito nos ilumina com a luz do Cristo. Cristo, o homem perfeito, único parâmetro, única medida real da humanidade. O Concílio Vaticano II diz, e é verdade mesmo, na realidade, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Adão, o primeiro homem, era figura daquele futuro, isto é, do Cristo Senhor. A medida do homem é Cristo. A gente, como a gente está agora, não é ainda o homem perfeito. Eu tenho que ir me tornando na medida em que vou parecendo com Cristo. Assim, o autoconhecimento do caminho cristão não pode ser um dobrar-se sobre si mesmo, mas um caminhar para Cristo, fascinado por Ele e para Ele tendendo em todas as dimensões da vida, corpo, alma, emoção, paixão, inteligência. Não há, pois, um estágio de puro autoconhecimento. Eu primeiro me conhecer, estudar a mim mesmo, para depois procurar a Deus, para depois rezar. Nada disso. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Diante de Deus, eu vou vendo quem eu sou. Então eu vou me autoconhecendo na luz de Deus. Oração e esse trabalho de ascese, mística e ascese, buscando a Deus. Bom, pensem nisso, e eu deixei aqui umas sugestões para a oração. Lê, é curtinho, Deuteronômio capítulo 8. Deus que leva o seu povo para o deserto, e Deus diz assim, né? Moisés diz, o Senhor levou-te para o deserto para saber o que tinha no coração. Deus sabe o que a gente tem no coração, a gente é que não sabe. Deus leva Israel para o deserto para ali provar Israel e aparecer o que Israel tem no coração. A gente só sabe o que tem no coração na hora da prova. Aí eu sei o tamanho da minha fé, o tamanho da minha confiança, o tamanho do meu abandono. Então, ler Deuteronômio contemplativamente e recordar a vida. E diante de Deus fazer esta pergunta: quem sou eu? Atenção para não responder com o que eu gostaria de ser, mas com o que eu sou. Quem sou eu? Olhando, né, minhas atitudes, olhando como é que eu acho no dia a dia. Quem sou eu? Mas não é para olhar se julgando não, viu? Não precisa se julgar não, se angustiar. Não, simplesmente quem sou eu? E entregar a Nosso Senhor. Quando for aparecendo as coisas feias, vá colocando na mão do Nosso Senhor. Ajude-me a tratar isso. Eu coloco nas tuas mãos. Então, descobri, por exemplo, eu sou invejoso. Senhor, eu coloco nas tuas mãos essa ferida. Senhor, cura-me disso. Não precisa se angustiar, nem se acusar, nem se mascarar. Muito bem, terminamos aqui.